Olá pessoal, Eduardo Correia aqui com mais um vídeo. Você saberia me dizer o que é um GTM? GTM é um grupo tático motociclístico. É notório que a gente tem esse conhecimento sobre utilização de motocicleta durante o expediente de segurança, o expediente parte tática. Historicamente, as motocicletas elas já vêm participando de várias grandes guerras. E assim tem feito até hoje. Mas por que acontece? Por que acontece isso? Por que se usa a motocicleta assim, simplesmente? Né? Além das vantagens e tem as desvantagens, eu gostaria aqui de deixar algumas dicas de segurança sobre motociclismo. É um vídeo aula, nós vamos falar um pouquinho sobre histórico, um pouquinho sobre equipamento, segurança. Vamos falar um pouquinho sobre a vantagem e a desvantagem da motocicleta. Também vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos táticos na motocicleta. Algumas operações, darei dicas de pilotagem segura e dicas de pilotagem tática dentro da sua aplicabilidade. Podemos ver a motocicleta sendo usada nas Forças Armadas, sendo usada nas polícias, Guarda Municipal, dos vigilante motociclista, né? Tem no bombeiro, e entre outras missões táticas, né? Até a SAMU, hoje em dia, tem motocicleta para poder atender rapidamente algumas ocorrências. O enfermeiro vai na frente. Normalmente, menor fração 2, então normalmente vão duas motos, se conduz com duas motos. O que eu acho interessante nesse contexto, é lógico que a vantagem da moto, da habilidade dela, da agilidade da moto, habilidade do piloto e agilidade da moto, da máquina. A moto é um veículo ágil, um veículo veloz. Então a gente tem dois itens aqui, a velocidade e a agilidade. A velocidade do tempo e a agilidade entre os obstáculos. O trânsito ele te apresenta alguns obstáculos, né? Como, por exemplo, o próprio trânsito, os veículos parados, algumas barreiras, algumas obras, qualquer coisa que tiver um acidente, transeunte, pessoas atravessando, entre outras coisas, a moto ela tem essa versatilidade por ser um veículo reduzido, um veículo comprimido. E nós utilizamos esse veículo justamente para que a gente possa vencer essas barreiras rapidamente, beleza? Porém, a moto tem uma desvantagem nesse quesito. O piloto ele fica sempre exposto, o operador fica sempre exposto, porque ele está em duas rodas, então ele está sempre se equilibrando, ele pode cair, ele pode se machucar. Pouco material, você carrega pouco material, né? E você está exposto completamente, o seu corpo está exposto completamente. Suas duas mãos estão ocupadas, fazendo a condução do veículo, como as duas pernas também. Tudo isso atrapalha para a parte operacional. Então, como você faz um saque, como você faz uns disparos em cima do veículo, da motocicleta, fica muito mais difícil, muito mais complicado você proceder com uma parte tática dessa. Você proceder com um ataque, repelir uma justa agressão. O importante é alguns treinamentos de combate veicular, onde você consegue prever determinadas situações. Então, quando você está em cima de uma motocicleta, você tem que prever algumas situações. Então, começa a prever o trânsito. Você tem que prever se um carro vai mexer, se ele vai entrar na tua frente, já que tu está no corredor, e entre outras coisas. Além disso, você tem que prever as possibilidades do inimigo, ou seja, sua mente ela fica muito mais acelerada. Então você não pode estar pensando, isso é uma dica, você não pode estar pensando em outra coisa, em horário, em cumprimento de outra coisa. Você tem que estar 100% com a sua atenção na condução da moto e na condução da missão. Então, isso exige muito mais do teu esforço mental. Físico, nem tanto. Só a postura ali que você tem que manter em pé ali na moto o tempo todo, e os braços tem que manter em pé ali o tempo todo. Por isso que eu sempre falo sobre exercício físico.
Vou repetir de novo, eu sempre gosto de enfatizar essa parte. Eu gosto de salientar que o combatente ele tem que estar preparado fisicamente. Até porque, na condução de motocicleta, não são seus braços que seguram o teu corpo. Se você faz a condução segurando o seu peso no seu braço, está errado. Você não vai conseguir nem tirar a mão para poder fazer um saque, alguma coisa, nem atirar com uma mão, nem com a mão esquerda, nem outra coisa. Então, quem segura a moto, o seu corpo na moto, é as suas pernas. As pernas, você abraça a moto com a sua perna. Então você tem que trabalhar a adutora. Você tem que trabalhar esse músculo. Então, você segura e se equilibra. É lógico, tudo isso depende do centro de gravidade da moto. Tem motocicleta que é diferente uma da outra, mas não impede, nada impede de que você tenha essa condução, você segure o seu corpo, se prenda com as suas pernas, o seu quadril. É fundamental. Então, os braços, ele apenas apoia para fazer a condução do veículo e absorver alguns impactos que vêm pela roda da frente. Agora, quem segura o seu corpo é seu quadril, as suas pernas. E é ali que você vai mexer para ele também se equilibrar e conduzir a moto longitudinal. Além disso, pessoal, é muito interessante você compreender sobre alguns equipamentos de segurança. A moto, ela expõe o seu corpo às intempéries da natureza, ao sol, ao vento, né, e à chuva, entre outras coisas. Então você, além de estar exposto ao inimigo facilmente, você está exposto também aos intempéries da natureza. Então precisa também atentar para esse detalhe. Então você tem que ter uma boa luva. Uma luva não é uma luva tática comum, já é uma luva melhorada, uma luva de couro, uma luva que tenha algum material ali, sintético ali para proteger os seus dedos, os seus ossos mais protuberantes. Tem que ter uma luva boa. Antes de comprar a luva, testa para ver se você consegue utilizar o armamento, se o dedo não vai ficar muito, vai perder mobilidade do dedo, se o dedo não vai ficar grosso, não vai poder entrar no guarda-mato. Observe tudo isso. Além da luva, capacete nem se fala. Capacete, uma boa jaqueta. Ai, calor, tem jaqueta refrigerada, tem jaqueta que é aberta, tem um material melhor. Mas é fundamental que se use. No exército, nós usamos jaqueta, luva, um bracelete que é para iluminar, né, uma faixa uma refletiva para acender. A calça é a calça normal, uma joelheira, uma botinha para proteger teus pés. Isso é fundamental na motocicleta. O que vier disso aí é um luxo a mais, um recurso que você terá ou não. Tá? Isso é fundamental. A motocicleta ela foi posta no combate desde a Primeira Guerra. Não sei, na primeira eu não lembro, eu sei que na segunda eu tenho certeza, mas na primeira eu não tenho certeza. Mas na Segunda Guerra Mundial se utilizou muito motocicleta. Por quê? Pela versatilidade. Facilidade de você vir com um avião e dispensar ela no paraquedas. A transposição de obstáculo. Só que tem uma desvantagem, você só consegue carregar duas pessoas, o piloto e mais um atrás. Né? E pouco material, pouco recurso. Mas tem as vantagens, consome menos, você consegue esconder facilmente, você consegue estacionar facilmente, entre outras coisas. Né? Então a motocicleta ela vem na história sendo utilizada para combates urbano ou rural, beleza? E na vida atual, a polícia usa o tempo todo aí e é fundamental para um patrulhamento mais tático, né? Uma ronda mais tática. Tu vê que rapidamente eles conseguem fazer a transposição dos obstáculos, rapidamente eles conseguem chegar no objetivo. Isso é fundamental. Mas eu não quero só falar sobre isso. Eu quero falar para vocês o seguinte: a possibilidade de você treinar e aprender a condução do veículo. Eu tive um curso no Exército, eu vou mencionar aqui algumas dicas de pilotagem que são importantes para o cumprimento dessas missões. Eu quero enfatizar o seguinte: é a importância do treinamento e a vulnerabilidade na qual você se encontra quando você está conduzindo um veículo numa missão
de escolta, uma missão de segurança, entre outras. Você pode usar a sua moto, né, com uma missão de escolta de VIP. Então, o VIP está num veículo e você tem que conduzir. Isso existe muito, SPP. O tempo todo o SPP de moto atrás de VIP. Algumas empresas elas gostam de utilizar um SPP em cima de uma motocicleta, atrás de uma segurança, de um VIP. E aí como é que você faz todo esse procedimento de acompanhar, de estacionar, sem cometer graves infrações de trânsito? Como é que você depois desembarca com o capacete na cabeça, às vezes de paisano, desembarca, ainda tem que fazer a segurança do VIP. E o VIP não quer saber. O VIP encosta, abre a porta, desce e vai andando e você tem que se virar. Às vezes ele consegue colocar o carro dele em uma determinada posição e você não consegue botar a moto junto, ou a moto em uma situação ali. Então você bota ou em cima de calçada, ou você coloca a moto atrás do veículo, ou na frente do veículo, ou seja, você tem que se virar. Depois de desembarcar com o capacete na cabeça, de paisano, não se colocar numa situação que o foco fique em você, ou seja, qualquer agente da lei vai ver, vai achar que você pode ser um criminoso. Então você ainda tem esse detalhe, que às vezes você está armado. Você tem que desembarcar da moto, colar com o VIP, tirar o capacete, ou seja, vai ficar com a mão ocupada, ou você tira e coloca a pendura na moto, e aí pode ocorrer alguém aí passar ali e roubar a moto, ou se você for mais rápido, botar num baú rapidamente. Ou seja, pessoal, tudo isso, o seu veículo tem que estar condicionado para isso. Seu veículo, ele tem que estar o certo, né, adesivado, um grafismo da empresa, ele tem que ter luzes de alerta, a segurança privada é em amarelo, âmbar, né? Tem que ter um capacete, ou seja, são vários fatores. Agora, quando você fala de VSPP, não. VSPP, a moto é paisana, no máximo tem um baúzinho atrás. Pode ter até um símbolo de uma empresa, mas o agente de segurança, o policial, ele não vai querer saber disso, não. A autoridade competente não vai querer saber disso. Ela vai ver um cara armado descendo numa moto, atrás de um cara, de repente, um VIP rico, um carro bacana, vai achar que você está fazendo uma escolta, ou você está escoltando para o mal, né? Então, muito cuidado, VSPP, motociclista, é uma operação totalmente fora do padrão. A não ser que você faça batedores, mas aí no paisano já fica difícil você trabalhar com batedores. Então, batedores é meio complicado, é mais no meio militar. Aí você tem a autoridade de trânsito, um vínculo na autoridade de trânsito, para que você possa fechar as ruas, para que você possa afastar veículos próximos ao comboio. Isso já é outro tipo de missão. Então é uma missão já específica para balizamento, para agilizar o fluxo do comboio. E é diferente. Agora, você fazer uma escolta com motocicleta é outra coisa. Totalmente diferente. Então isso é importante. Atentar para quando você for contratado por uma empresa e você for contratado como vigilante motociclista. Muito cuidado. Tá? Essa semana eu fui incumbido de uma missão. Me deram uma moto que eu não conhecia, a XRE 300 que eu não conhecia, alguns defeitozinhos natural de desgaste, e eu tinha que escoltar um VIP. E junto o comboio, só tinha eu com só uma moto. Foi aonde despertou a vontade de falar um pouquinho aqui sobre a minha experiência e falar um pouquinho aqui sobre esse assunto, levantar essa bandeira sobre o vigilante motociclista. Acho que não tem ninguém que dê algumas dicas sobre esse assunto, beleza? E o importante é você ter um bom treinamento tático, você tem que conhecer seu armamento, você tem que conhecer onde você guarda ele. Se você está em ostensivo, facilmente você bota no cooler. Mas se você está velado, de que forma você vai velar o seu armamento, de que forma você vai conduzir um combate? Eu indico o seguinte: parou a moto, bota no pé, bota no descanso lateral,
rapidamente desembarca do veículo, e aí você pode fazer alguns disparos usando o veículo como abrigo. Esse é um primeiro fator. Segundo fator, você pode parar próximo a uma barreira, descer da moto e ir para trás dessa barreira. E aí sim, você vai aplicar os disparos por ali. Você tem que atentar para tirar o veículo da pista, porque numa emergência, alguém pode passar por cima da moto, arrebentar a tua moto, você vai ficar a pé, vai ficar sem veículo. Então, o ideal é que você ou encoste ou suba na calçada rapidamente e desembarque. A calçada onde tem mais abrigo. Se não tiver abrigo nenhum, chão. Deite no chão, ou pelo próximo a uma depressão, ou próximo a um meio-fio, ou próximo a um canteiro. Sempre tem uma casinha com canteiro, marcar, deitar ali naquela condição. Se não tiver nada, vai utilizar o veículo. O mais importante é você saber que você tem que se abrigar antes de qualquer outra coisa. Talvez você não esteja com colete. Talvez o seu colete não seja suficiente. Então, fundamental é você estar ligado e você estar enxergando todo esse ambiente antes, tentando prever essa situação. Sei que tudo acontece rapidamente, é muito rápido quando acontece, mas é importante que você tenha isso em mente. Pelo menos você está caçando, procurando isso. Toda vez que você estiver no corredor, indo com a moto, observe também as rodas. Os veículos eles vão estar aqui paralelo ao seu deslocamento. E você observa as rodas. Nenhum veículo vai andar se a roda dele não quebrar. Então, rapidamente, eu estou andando e eu vou olhando para as rodas, não vou olhando para o carro. Se eu estiver olhando para o carro, são várias laterais, é muita informação. Então, eu vou pilotando e dou uma olhada para baixo. Qualquer roda que mexer, eu já sei que o cara está buscando ali um canto para poder andar. Então, eu venho buzinando, eu venho com a sirene, eu venho dependendo da situação da qual você tiver. Modelo de moto para escolta é recurso disponível. Sempre falo sobre isso. Então, o recurso disponível é aquilo que a empresa te paga. É aquilo que a Forças Armadas te paga. De suspensão alta, né? Ou Big Trail, né? Big Trail também é importante. Mas qualquer veículo você pode fazer um tipo de segurança aí, um tipo de escolta aí, dependendo da sua missão. Lá no Exército a gente usava algumas motos, eram CB 750, alguma coisa assim. Só que os soldados lá, o pessoal lá estava se matando, né? A moto tinha um deslocamento muito rápido e o pessoal estava morrendo. Aí voltaram de novo para Harley Davidson. Davidson é uma moto mais pesada, é uma moto com um motor com a cilindrada muito alta, né? Mas o motor lento tem a ver com curso de pistão, outra coisa, teria que fazer uma aula aqui específica só de motores. Mas é um motor mais lento, mais forte, com mais torque, mas porém mais lento. E é uma moto que tem a estrutura boa, tem um peso considerável, tem um pneu considerável, e os seus freios atendem todo aquele sistema ali. Já as Hondas eram motos mais velozes, motores muito mais velozes, porém a moto mais leve, pneu mais fino, e o freio não atendia, escorregava, e os garotos estavam se matando. Isso é fato, pessoal, tá? Em 2018, morreu mais militares conduzindo moto do que na troca de tiro ou com invar, mas morre mais por acidente do que qualquer coisa mais aí na tiroteio, confronto direto. Beleza? Então vamos falar aqui sobre algumas dicas de segurança. Fundamental antes de você fazer uma missão é você conhecer o teu objeto de trabalho. Então, primeira coisa aqui, transmissão. Quando você for ver corrente de moto, se a corrente está esticada, se a corrente está boa ou não, você deve sentar na moto. Quando você senta, a suspensão mexe. Justamente estica a corrente ou não. Então, quando você for averiguar se a corrente está esticada ou frouxa, você precisa sentar no veículo. Se você pede para alguém sentar, ou você senta, porque o teu peso é diferente, você senta e pede para alguém verificar para você se a corrente
está regulada ou não. Primeira coisa, corrente. Então a corrente é a transmissão do veículo, ela puxa a roda traseira para o seu deslocamento. Então você precisa observar primeiro ela. Outros detalhes importantes, são vários, não vou falar todos, são os comandos. Comandos que eu digo, a tua comunicação com a máquina. Qual são a comunicação humana com a máquina? Embreagem, acelerador e freio. Isso é o que você passa para a máquina. Então, embreagem, acelerador e freio são as suas comunicações com a máquina. Você vai ter que ver cabo. Imagina você estar longe e arrebenta um cabo de acelerador. Então, se for uma moto carburada, eu tenho uma motinha carburada, uma 125, uma Yes, eu levo uma chave de Phillips dentro da minha mochila. Vou ali, acelero o carburador e vou embora. Já fiz isso. E quando é uma moto injeção? Não tem como. Se tu não conheceu mecânica, não tem como. Então, cabo de acelerador, testa os freios, cabo de embreagem. Fez tudo isso, fez a manutenção correta, trocou, mesmo que esteja bom, trocou, lubrificação. É importante você lubrificar esses cabos. Depois disso, é lógico, a gente vai ver luzes em geral, coisas que são necessárias para a condução do veículo, para a comunicação com você com outros motoristas. Atentar sempre para as rodas, passa a mão no pneu, calibra os pneus, bota uma calibragem corretamente, porque se um pneu desse aqui tiver um pouco aderência, essa moto pode quebrar e ela se capota, dependendo da velocidade, dependendo da frenagem que você fizer. Então é fundamental esse tipo de manutenção. E você tem que conhecer a moto. Legal e também interessante passar a mão nas canelas. Na canela da moto tem um retentor. Então você passa a mão ali para ver se tem óleo. Se tiver óleo, pode ter um vazamento, o retentor estourado. Então tua moto fica bamba, a frente fica bamba, você perde o equilíbrio da moto. Da mesma forma que você tem que ver o guidão. Se o guidão tem alguma folga na caixa de direção. São todos vários detalhes. Quando você pega a moto do serviço, às vezes você não tem tempo de fazer nada disso. Mas você pode relatar. Então, qualquer problema que houver, você relata sobre aquele problema que você viu antes de cumprir a missão. Você pode morrer ou matar alguém atropelado por causa de manutenção. Quando nós falamos sobre dicas de segurança, a primeira dica de segurança que eu gostaria de dar é quando você pega uma curva, tá? Quando você pegar uma curva, quando você entrar nessa curva, quando você chegar nesse ponto aqui, no começo dela, rapidamente você dá uma olhada para o final da curva. Você vai enxergar todo o curso dessa curva. Você vai entender essa acentuação da curva. Você vai ver se tem algum inimigo aqui nesse canteiro, se tem alguma armadilha aqui. Se você conseguir enxergar o final dela, beleza. Você já tem noção de quanto você vai precisar de acelerar ou de frenagem para que você possa fazer toda essa curva aqui. Ou até mesmo você vai ter uma noção de esterçamento no teu guidão. Se você vai precisar inclinar mais ainda a sua curva, ou se é uma curva tranquila de fazer. Então chegou aí nesse ponto, rapidamente você olha o final da curva, você já mapeou, então tu já sabe o ângulo que você vai entrar na curva. Esse é o primeiro passo que eu gostaria de passar para vocês. É entender como entrar numa curva. Não estou falando na parte de pilotagem, estou falando na parte tática, de como você deve analisar isso aqui. Outro detalhe importante, quando você estiver atrás de um veículo, como você se posicionar, escoltando ou não. Se você escolta ou se você anda atrás do vidro traseiro, é lógico, tem um retrovisor aqui no meio, está te enxergando, beleza, o farol está aceso, está te enxergando. Porém, existe um detalhe aqui, pessoal. Existe um rastro de óleo no centro do veículo. Por quê? Todo veículo que estiver pingando, ele vai melando a pista aqui. Então, o centro da pista, ela fica escorregadia. Tem que tomar cuidado com isso aqui. E
Se cair um parafuso, cair algum prego, alguma mola, qualquer coisa, vai atingir o motocicleta logo de imediato. Então você corre risco de acidente conduzindo o veículo no meio da pista. Se você conduzir ele um pouco para a esquerda, atrás do motorista, ele te enxerga por esse retrovisor, porém você dá margem para alguém chegar aqui e entrar aqui, te forçar para fora da pista. Então, eu já não aconselho você pilotar aqui, porque quando você vê um carro vindo aqui, ele não entra aqui, ele às vezes vem aqui, ó, te forçando a sair da pista. Isso acontece muito. Eu aconselho você pilotar a moto mais um pouquinho para cá, porque aí ele está te olhando por esse retrovisor, você não está na mancha de óleo, você não corre risco de ser jogado para fora da pista. E nessa posição, alguns motoristas, eles respeitam mais. Você já está próximo aqui, então eles não vêm aqui. Pode acontecer? Pode. Mas aí se acontecer isso aqui, ó, se acontecer isso, você ainda tem margem para poder acertar a moto. Então, eu aconselho andar nessa linha de rodagem aqui, atrás dos pneus direitos, e uma distância segura, um pouco mais para trás, uma distância de frenagem legal. Isso você escoltando ou não. Você escoltando ou não. Isso é interessante, porque se por acaso algum carro encostar aqui para fazer alguma abordagem, rapidamente você pode passar por aqui e jogar ele para lá. Você pode forçar ele, entendeu? Eles vão perceber que está sendo escoltado. Você pode passar para cá e disparar pela retaguarda dele. Se ele freia, você consegue sair. Então, a melhor opção é utilizar esse rastro aqui da roda direita, lateral direita. Atentando para os detalhes a mais, né? Tentando para qualquer coisa. Tentando para uma via lateral, tentando para a via esquerda. Aqui, você pode entrar um carro aqui. Então, essa é a minha dica de segurança em relação ao que eu faço na pista aí, escoltando ou não. Então, pessoal, as dicas sobre esse tema são coisas que vinham na minha cabeça, são coisas que eu passei durante essa semana, são coisas que eu refleti e falei, pô, preciso fazer um vídeo para colocar esse pessoal aí, passar essa informação, porque quando você está pilotando uma moto, você bota a tua vida em risco, você bota a vida das pessoas em risco, ainda mais em missão, ainda mais armado, tendo que proteger alguém, você acaba não fazendo a sua proteção e nem a proteção de quem te pagou para fazer aquele serviço ali, ou uma missão institucional. Então é importante ter esses detalhes, essas malícias. Então você precisa muito conhecer a sua moto, você precisa conhecer as suas habilidades, você precisa respeitar o limite da moto, você precisa entender como funciona a segurança que eu digo, a parte tática, de que forma que você vai se posicionar, de o que você está procurando, isso é o X da questão, de como você vai fazer os procedimentos. Aconteceu um sinistro, o que eu faço? Ou eu passo direto, paro lá na frente, ou eu paro antes. Isso vai depender muito do contexto. Então, são várias coisas que você precisa atentar, que você precisa enxergar e precisa processar tudo isso. Então o cara tem que estar com a mente fresca, tem que estar descansado, o cara não pode estar pilhado, né? Alguém estressando o cara. E entre outras coisas, comigo realmente foi desagradável. Deram uma moto, eu de blusão, sem material de segurança, só de capacete, blusão, pistola na cintura, escoltei o VIP e tal, depois entrou o temporal, fiquei todo molhado. No Brasil não tem essa porra, a gente vai cumprir com a missão do jeito que for. Me chamaram até de Aquaman, não tô nem aí. Então entrava nas poças, sabia entrar em poça d'água bem considerável, né? Bem acentuada, então sabia entrar nas poças d'água. Não dei mole na minha missão, cumpri com a missão todinha, e no final da madrugada, todo molhado, todo sujo, tudo para casa, azeite, botei na minha motinha pequenininha, tinha um casaquinho na mochila, que eu carrego sempre água na minha mochila, sempre carrego água,
um casaco fininho dobrado, um corta-vento. Então todo molhado, cumpri com a missão todo molhado durante a noite toda, mas fui ali, botei meu casaquinho, fui embora para minha casa, mas cumpri com a missão. O importante é você cumprir com ela, e da melhor forma. Então o VIP se sentiu seguro, falou que elogiou a missão, e em particularmente ele elogiou a minha atitude, minha desenvolvimento da missão, gostou, que ele falou que algumas coisas estavam erradas, tá, no conceito, mas a empresa, cada um age de um jeito. Mas eu fiquei ali, marquei ele ali direitinho, levei ele para casa e tudo correu perfeitamente. Entendeu? Então, mas isso aqui eu gostaria de passar para o senhor justamente alguns detalhes que são importantes para quem faz escolta, para quem faz segurança com motocicleta. Quem faz ronda também é legal. Vigilante de ronda, ele precisa ter alguns cuidados também. Essa ergonomia também é importante, porque na ciclística ela exige de sair de você. Beleza, pessoal? Fique com Deus aí, até o próximo vídeo. Vou lançar mais uns vídeos sobre esse assunto um pouco mais para frente. Estou corrido aqui, o expediente está corrido, mas assim que tiver mais tempo eu lanço novos vídeos aí. Fique com Deus aí, até o próximo vídeo. Meu compromisso é com vida, hein? Meu compromisso não é com ninguém aqui não, com valor, com aquilo que nem eu não. Não ganho nada com isso. Isso aqui é só conhecimento que eu passo para os senhores aí, porque eu gosto. Beleza? Fique com Deus aí, até o próximo vídeo.